dia, sábado de manhã, né? É meio cansativo, ao mesmo tempo é bem gratificante estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre cota, porque eu tentei ingressar em vários programas de pós-graduação a partir da política afirmativa. E para mim, assim, as cotas estão fazendo 10 anos, né? 20 anos, aliás, e eu só consigo atestar a eficiência das cotas todos os dias quando eu chego na faculdade. E, assim, é muito interessante ver como a universidade está ficando cada dia mais plural, né? Esse semestre eu estou fazendo estágio de docência. E aí eu peguei uma turma, e nessa turma eu consigo ver a política de cotas funcionando, sabe? Porque eu tenho alunos que são cegos, eu tenho alunos que são negros, tenho muitos alunos, claro que nordestino não tem cota, né? Mas tenho muitos alunos nordestinos, assim. Então é muito interessante ver como as cotas elas estão fazendo o papel delas nesse primeiro momento, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a universidade ela era um espaço de relação de manutenção do poder para as pessoas que já pertenciam a uma classe definida. Que, no caso, não são nem as pessoas brancas, mas o problema é o privilégio que essas pessoas brancas queriam manter. Elas queriam se manter naquele lugar sem que as pessoas de outras etnias e que a diversidade encontrasse a universidade. E é muito bom, sabe? Estar num local diverso, com vários tipos de pessoas. Na Universidade de Pernambuco, que foi a universidade que eu me graduei, não existe política de cotas raciais, existem cotas sociais. E eu senti o impacto de chegar em uma universidade que possuía cotas raciais, porque eu não sou diferente. Assim, eu sou só mais uma pessoa lá. E é muito legal isso, porque dizem que as cotas, as pessoas que entram pelas cotas, elas estão para trás das pessoas que não entram pelas cotas, mas não existe isso, assim. Todos estão em pé de igualdade. Inclusive, eu gosto muito de dar o exemplo de Gil do Vigor, sabe? Porque ele entrou na universidade a partir das cotas e, cara, olha para onde Gil do Vigor chegou, sabe? Tá fazendo o PhD dele nos Estados Unidos, sabe? Ele é uma pessoa muito. Ele entrou pelas cotas, mas as cotas foi só uma de acesso para uma pessoa que não ia conseguir sem as cotas. E é muito importante, por isso que, assim, o primeiro slide que eu trouxe para vocês é a identidade. Por que identidade? Principalmente pessoas que vão trabalhar com questões étnico-raciais para tentar essas cotas, né? E pessoas com deficiência, elas precisam ter uma noção de identidade muito bem formada. Por quê? Por que, Luísa, a pessoa precisa ter uma posição de identidade bem formada? Porque as cotas, elas são política afirmativa que elas vão ter como objetivo a autodeterminação. Então, sou eu que vou dizer o que eu sou. Mas aquilo que eu estou dizendo sobre mim, eu preciso ter uma formação identitária construída tanto dentro da minha subjetividade, do meu eu, enquanto eu me encontro como pessoa, e também enquanto corpo político, porque assim, enquanto pessoa negra, por exemplo, você sabe que você sabe que você vai sentir a sociedade gritando para você o que você é. Mas existe o colorismo, né? Aqui no Rio de Janeiro eu não sou negra. Em Recife eu sou, mas aqui eu não sou. Aqui eu sou parda. Por quê? Porque aqui a colonização foi diferente. O embranquecimento da miscigenação não teve os mesmos moldes que possuiu em Pernambuco. E ao longo dos estados que a gente vai, a gente percebe como o colorismo ele se molda.
Porque se eu for para o Paraná, eu volto a ser negra. Se eu for para o norte, eu volto a ser negra. Mas aqui no Rio de Janeiro, não. E é muito interessante isso, porque a identidade não é sobre as pessoas lhe enxergarem apenas, é sobre você se enxergar no mundo, que é a parte mais importante, mas a autodeterminação, ela vem com esse revés, e a sociedade vai dizer o que você é também, que é o que está acontecendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um candidato a governador da Bahia, que ele se auto-identificou como pardo. E aí o movimento negro está recaindo sobre ele, dizendo que ele não é pardo, sendo que é assim, gente, é ele que diz. Ponto. A sociedade vai tirar onda, vai falar, vai dizer que não, mas é ele que diz, sabe? E aí que é o problema da autodeterminação. E a gente vai recair no quê? Na comissão de heteroidentificação. Eu acho que o ponto base dessa conversa comigo, de vocês comigo hoje, é a comissão de heteroidentificação. Por quê? O procedimento para fazer as cotas, para pedir as cotas, é muito ligeiro, é muito fácil. Vocês vão apenas se auto-identificar como pessoas cotistas, principalmente as pessoas negras, né? Elas vão se auto-identificar, vão dizer assim: eu sou negro, eu sou pessoa com deficiência, eu sou indígena, eu sou isso, isso e isso. E depois eles pedem os documentos, entendeu? Na maioria dos editais é assim, mas tem os editais que eles pedem antes, mas com relação a questões étnico-raciais, não há esse pedido antes, é sempre autodeterminação. O único caso diferente que eu peguei foi o da Bahia. Eu fiz um processo seletivo na Bahia e eu acho que é exatamente por ser a Bahia que existe uma quantidade maior de pessoas negras do que pessoas brancas lá. E aí eu não estou falando nem de pessoas negras com pardas, eu estou falando de pessoas negras mesmo. Lá, no processo seletivo, você se autodeterminava, pessoa negra ou pessoa parda, e aí tinha uma entrevista. E nessa entrevista, eles queriam ver você. Eles queriam ver você, perguntar sobre a sua família, perguntar sobre você. E aí é interessante também ter essa entrevista, porque eu achei bem interessante porque eu vi muitas pessoas brancas, porque eu sou da Escola Sertaneja de Direitos Humanos de Fernando Cardoso, né? Então, todo o processo seletivo que eu fiz, eu ia atrás do Lattes de todo mundo, para olhar, sabe? Para ver com quem eu estou competindo, digamos assim. É uma dica muito boa também, quando você está no processo seletivo, dá uma checada no Lattes das pessoas. No meu caso, como eu era cotista, eu só olhava das pessoas cotistas. E aí, de vez em quando, eu achava pessoas brancas, mas brancas que nem dá para entrar no colorismo, tipo assim, cor de laje, cor de tapioca, de cal. Aí eu, cara, meu Deus, o que é que essa pessoa está fazendo aqui? E aí, nesse processo seletivo da Bahia, eu acho que ocorreu isso, deles checarem as fotos, não sei o que aconteceu, mas tinha 5 pessoas cor de cal, digamos assim, participando do processo seletivo, enquanto cotista. E aí eu não sei se eles erraram, se eles eram PCD, pessoa com deficiência, e botou pessoa... Não sei o que eles fizeram, mas o pedido deles foi indeferido. Então, é muito importante, assim, quando vocês chegarem nessa comissão de heteroidentificação, já ter essa noção de identidade bem formada, sabe? Porque aí você fala, eu sou negra, eu me considero negra, por isso, por aquilo, minha família é tal, tal, tal. É muito importante, assim, uma situação que eu estou enxergando muito, até como para me posicionar enquanto cientista investigadora,
para me localizar enquanto pesquisadora atualmente é me colocar de onde eu vim, porque de onde eu vim vai falar muito sobre mim também, sobre meus posicionamentos. E aí eu sempre estou assim, preocupada em me posicionar, me colocar o meu local de onde eu vim para me posicionar atualmente. Eu acho que é uma coisa que a gente, enquanto pesquisador, a gente vai aprendendo, porque o conhecimento ele é localizado. Todo conhecimento é localizado. Então, é interessante, assim, não sei. Cláudia, tu é de onde? Sou de Caruaru, Pernambuco. Pronto. Aí Cláudia chega numa palestra na Itália. Sou de Caruaru, a terra do forró, do melhor São João do mundo. Eu acho isso muito interessante, a gente falar isso, chegar no local e falar isso. Porque o mundo, ele tendenciou a universalizar todo mundo, né? Então, a gente se colocar, se regionalizar é muito interessante, porque a gente fala para eles que a gente está falando de outra posição, de outra perspectiva. E é bem legal, assim, porque eu sempre estou procurando aqui dizer eu sou recifense, morei no interior, porque para eles isso é tipo, ah, eu sou carioca, não sei o quê. E aí é bem legal você fazer isso. Inclusive, com questão étnico-racial, é interessante fazer. Na hora da comissão de identificação, para as pessoas negras e pardas, eles vão olhar o fenótipo, primeiramente. O que é o fenótipo? A sua cor. É tipo, o primeiro momento é isso. Segundo momento, vão atrás do seu genótipo, que é a sua ancestralidade, que é a cor das pessoas que vieram antes de você. No caso, seus pais, seus avós. Mas, gente. Oi, Cláudia, quer falar alguma coisa? Sobre isso também, da questão da ancestralidade, né, e do fenótipo, porque a gente aqui no Brasil é muito visto pelo fenótipo, né? E tem Sim. pessoas que se declaram pardos ou negros, só que tem essa questão, né? Pronto, meu pai é negro, né? Só que eu não sou vista como uma pessoa negra, né? Aí tem também a questão da declaração para fins de políticas afirmativas mesmo, né? Políticas públicas e tudo. Exatamente. E assim, o processo de se descobrir negro, ele é muito bizarro, porque você já sabe, desde pequeno, você já sabe que é. Você sabe que você é diferente. Por algum motivo, você sabe que é diferente. Você não é igual aos outros. Mas é como se você se expulsasse de se permitir a ser aquilo também, por causa do racismo mesmo. E de outras questões, assim. Mas eu sempre soube que eu não era branca. Tipo assim, era óbvio para mim. Por quê? Meu cabelo é mais volumoso, por mais que meu cabelo não seja cacheado, mas ele não é igual, ele não era igual das outras meninas. Meu rosto não é, meu rosto é muito indígena, tipo assim, muito indígena. Meu corpo é muito indígena também. Eu sou mais escura do que as outras pessoas e eu sempre estive num ambiente, tipo, minha escola, por mais que fosse de um subúrbio, tinha muitas pessoas brancas ao meu redor. Então, assim, quanto mais você está num ambiente que tem pessoas brancas, você sabe que você não se pertence àquele lugar. Então, é muito por aí. Eu acho que é muito por aí. O processo para você se descobrir mesmo, assim, para mim, rolou na faculdade. Enquanto pesquisadora mesmo, eu estava estudando, pesquisando, fazendo iniciação científica sobre o mapeamento de comunidades quilombolas em Pernambuco. Aí eu comecei a estudar Abdias de Nascimento, ler sobre o quilombismo, ler sobre, assim, raça. E aí eu comecei a me descobrir mesmo, enquanto pessoa negra, fazendo essas leituras, mas nem todo mundo tem acesso a essas leituras. Nem todo mundo acessa esse tipo de conteúdo, esse tipo de forma de saber. E tem pessoas que se descobrem negras por outros motivos.
que são muito piores, assim, do que os meus. Mas depois que eu me percebi enquanto pessoa negra, é muito bizarro, porque você começa a perceber situações que ficam muito mais claras para você, até com relação à polícia mesmo, assim, eu já levei baculejo de polícia, e você vê como é diferente, assim. E é interessante porque quando eu levei o baculejo, estava eu e outra amiga minha, que também é negra. E eu nunca levei baculejo quando eu estava com uma pessoa branca, porque é como se eu tivesse numa posição de conforto ali com aquelas pessoas. Mas vamos passando aí, qualquer mais alguma dúvida a gente vai voltando. Pessoas indígenas já é um pouquinho diferente. Por exemplo, eu também me considero indígena. Eu me considero indígena também, porque a ancestralidade mais direta é indígena do que negra. E aí eu não tenho como me autodeclarar indígena, porque para você se declarar indígena, você precisa ter um registro de nascimento de indígena, que é o RANI. E esse documento, ele normalmente precisa ser realizado, ele precisa ser anexado no ato de matrícula. Ou você pode conseguir essa declaração com a liderança indígena do seu povo, da sua comunidade. Aí eu fico pensando, gente, isso é um absurdo. Essa heteroidentificação para indígena é um absurdo, porque, assim, a gente sabe a quantidade de comunidades indígenas que foram dizimadas e que acabaram, que não tem mais nenhuma pessoa assim para dizer eu sou o cacique, eu sou, sei lá, não tem. A minha mesmo não tem. Eu não sei nada, na verdade, assim, eu só sei contos que minha avó falava e, tipo, era uma coisa assim que você não sabia se era existia, se era porque é tudo passado através da oralidade, né? Então, eu tinha um tio-avô que ele ainda era aldeado, mas ele, tipo, ele foi o último dos aldeados da aldeia dele, pô. Então, assim, como é que eu vou... O velho morreu já. Como é que eu vou me auto-identificar como indígena? É um absurdo isso. Principalmente sabendo da história indígena brasileira. Sim. Tanto é que eles criaram esse termo pardos, tanto para colocar as pessoas que estavam entre os pretos, que não conseguiam se identificar enquanto pretos, mas também para identificar os indígenas, que não eram aldeados. Mas esse termo é péssimo, assim. Eu evito ao máximo me auto-identificar enquanto parda, assim, mesmo que não me reconheçam enquanto negra aqui. Nossa, eu evito muito, assim, porque é um termo muito péssimo que foi criado, e pardo é pessoa sujinha, né? Então, assim, é péssimo, mas foi uma categoria que eles criaram para colocar essas pessoas que não conseguiam se enquadrar em outro lugar. Sendo que, ao mesmo tempo, para você ver como o Estado é muito violento, ele, ao não identificar as pessoas indígenas como indígenas apenas dessa forma, ele impede o Estado mesmo de saber quem são as pessoas indígenas no Brasil e quais políticas públicas eles poderiam, porque existem pessoas indígenas que não estão na aldeia. E quais políticas públicas essas pessoas estão alcançando? Nenhuma, porque o Estado não sabe, simplesmente. E aí fica esse déficit, né? Tanto dentro da universidade quanto dentro do contexto da estrutura social mesmo brasileira. Assim, eu tenho amigos na minha turma, eu tenho 3 amigos indígenas. E nenhum deles são aldeados, nenhum. Eles são todos assim, um é do Pará, que veio para cá, e ele também é descendente de negro, indígena, e veio para cá, não aldeado. E a família dele também já não era aldeada. A outra é do Paraguai, também o pai não é aldeado, era a tia-avó. A tia-avó não, a bisavó, aldeada. Então, assim, é uma geração que é indígena, que sabe que é indígena,
mas que não pode se declarar indígena, que é um absurdo isso. O próximo tópico é pessoas com deficiência, que esse termo, assim, eu já fiquei sabendo que ele já é ultrapassado. É pessoa surda, pessoa surda, pessoa cega, pessoa no espectro, enfim. Mas o direito, ele é mesmo ultrapassado, então, para o direito, vai aparecer lá, PCD, para a gente também conhecer esses termos, porque esses termos que vão estar lá no edital, para as pessoas com deficiência, que ninguém carrega deficiência, né? Precisa do laudo médico e ou laudo psicológico. Por que eu coloquei laudo psicológico? Porque as pessoas no espectro autista, elas vão precisar desse laudo psicológico. Não sei se tem alguma pessoa aqui que seja pessoa com deficiência. Se tiver, seria bom até a gente conversar, porque, por exemplo, na aula passada tinha um rapaz que ele estava no transtorno do espectro autista, e aí foi bem interessante conversar com ele, porque ele disse que ainda estava atrás do diagnóstico psiquiátrico, que é o laudo médico, e já tinha um laudo psicológico, sendo que normalmente esses editais preferem um laudo médico, infelizmente, assim. Eu acho um absurdo isso, porque psiquiatra, todo mundo sabe que psiquiatra é caro, o SUS nem sempre disponibiliza um psiquiatra para você conseguir esse laudo de um psiquiatra de 1 a 6 meses. Você pode conseguir em menos tempo, mas é muito difícil, porque já é difícil para você acessar o psiquiatra no SUS, quanto mais para tirar um laudo em 6 meses, para marcar consulta de 6 meses. E outra, tira também a credibilidade do psicólogo, porque o psicólogo não pode lhe dar um laudo. É um absurdo isso. Que só vai se considerar o seu laudo se ele for um laudo de um médico. Quando, tipo, o psicólogo está aí 4 anos ou 5 anos de formação, estudando, e o laudo dele não vale nada. É um absurdo, inclusive, com a profissão, eu acho. Sinceramente, assim. Eu acho que tem os editais que são mais... Eu acho que, principalmente na parte de psicologia mesmo, que são mais flexíveis quanto a esse laudo, mas esse laudo médico, assim, é um absurdo. Eu acho um absurdo. Até porque tem gente que pode comprar, né? Se você tiver dinheiro, você pode comprar um laudo médico. Então, assim, eu nem comento muito. Quanto a LGBTQIA+, eu já procurei muito, muito política afirmativa dentro da universidade enquanto cota para LGBTQIA+, é muito difícil, gente. Só tem, assim, para UT, para pessoas trans, travestis, transexuais, transgêneros. Só tem para eles. Não tem para as outras siglas. Eu até acho interessante não ter nesse momento. Por quê? Porque você ser uma pessoa gay, homem, você tem os seus privilégios. Claro que você ainda tem a sua... Você é uma minoria, um grupo vulnerável. Você tem, infelizmente, uma questão na sociedade mesmo que bate de frente com você. Mas eu acho que para esse primeiro momento, principalmente nesse momento político que a gente está vivendo, de ideologia de gênero, essas coisas assim, eu acho que é melhor não ter. Quem sabe no futuro, né, quando a gente for uma sociedade mais tranquila, quem sabe a gente nem precise mais das cotas, né? Mas, assim, nesse primeiro momento é interessante não ter. Eu acho que para as pessoas trans é inevitável, assim. Se ainda não tem o programa, eu acho um absurdo. Inclusive, eu estava falando no colegiado para ver se colocavam no edital da gente
porque é um absurdo não tem uma pessoa trans na faculdade. Tem pessoa bi, tem pessoa gay, tem lésbica, para vocês verem que realmente tem essas pessoas, elas estão lá, mas elas não precisaram de cota para entrar. Se entrou por cota, entrou por outra cota. E aí tá lá o T, não tem ninguém trans, travesti, não tem uma pessoa trans, e é muito bizarro isso, assim, eu acho de assim, de porque assim, a gente tá num ambiente que às vezes a gente precisa trabalhar gênero, e é legal que, como eu falei, é num ambiente diverso, sendo que falta, você sente falta daquele posicionamento específico que só uma pessoa trans poderia dar, sabe? Você sente, uma pessoa queer. Você sente falta, assim, desse tipo de posicionamento, até para você saber se colocar como essas pessoas em outro momento. Eu fui para São Paulo, é muito mais queer que o Rio de Janeiro, digamos assim. E eu fui para um evento que uma amiga minha de São Paulo, ela estava na comissão da diversidade do Rock in Rio. E aí eu fui para uma prévia do Rock in Rio que teve aqui no Rio. E foi bem interessante porque essa comissão da diversidade era muito diversa. E tinha um rapaz que, na minha percepção, era um rapaz barbudo, mas de cabelo longo. Como eu chamo todo mundo pelo pronome ela, eu fiquei ela não sei o que, ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu cheguei para minha amiga, eu falei, ela, amiga, não é ele, é ela, ou eu. Aí eu, meu Deus, passada. Ainda bem que eu não falei para ela, ou eu, que não chamei pelo pronome errado, né? Mas assim, não faz parte da minha realidade. Eu nunca tinha visto uma pessoa de barba uma pessoa não binária que se declarasse como ela e tivesse barba, mas cabelo longo. Eu fiquei chocada, porque, assim, em Pernambuco a gente raramente vê pessoas não binárias, né? E principalmente no interior que eu morei. Então, assim, faz falta ter esse tipo. Eu acho muito interessante essa política de diversidade na faculdade, porque a gente aprende a lidar com essa diversidade. E assim, eu fiquei tipo, meu Deus, ainda bem que eu não. Porque toca na pessoa, né? Porque a pessoa já foi violentada de tantas formas em outros momentos, que realmente, assim, é mais uma violência para ela. Então, eu já estou finalizando, assim, a minha apresentação, e agora eu vou meio que abrir para dúvidas, debate, para a gente falar um pouquinho mais sobre identidade, falar sobre cada um, porque, assim, aqui não é uma aula, sabe? Eu não queria dar uma aula, até porque a gente está falando sobre política afirmativa, sobre identidade. Então, é mais uma conversa mesmo, assim, eu quero saber de vocês, como é que vocês estão se sentindo. Pois se vocês vieram até aqui para essa aula, que vocês têm alguma inquietação. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Vou tirar esse slide. Bora, galera. Vamos, galera, mulheres. Alguém tem alguma pergunta sobre... Pode ser até uma dúvida sobre identificação sua mesmo, de como se colocar, etc, etc. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim, no pré-pós, foi muito legal porque quando os meninos estavam montando o edital, os meninos, Fernando e Neto, os meninos, quando eles estavam montando o edital, eles tiveram essa preocupação, sabe, de colocar o máximo de grupos vulneráveis possíveis. Com mulher, mãe, pessoas que receberam políticas públicas para
o ProUni, o que entraram com escola pública, LGBT, enfim, eu acho que seria precioso se todas as universidades fizessem um Ctrl+C, Ctrl+V desse edital deles, sabe? Ficou muito, muito, muito bom. Mas, assim, em relação a questões de gênero mesmo, de mulher, tem alguns artigos que falam sobre colocar cotas para mulheres mães e, inclusive, colocar políticas públicas para que aquelas mulheres mães continuem na universidade. Sendo que isso aí está muito no plano do mundo das ideias ainda, está muito na produção do conhecimento, está muito no mundo acadêmico ainda. Daqui para que chegue enquanto lei de cotas vai demorar tanto, ou que alguma faculdade tenha esse pensamento, porque agora as faculdades elas estão bem livres para assim, para colocar o edital de acordo com elas. Acho que a universidade mais inclusiva aqui no Rio é o UERJ. Inclusive, eles têm um vestibular próprio para pessoas refugiadas. E a UNB também é bem inclusiva, tem acesso para pessoas trans. E aí fica assim, né? Fica a reflexão, porque, por exemplo, minha mãe, ela fez especialização. Quando ela estava na graduação, ela ficou grávida de mim. E aí ela fez especialização, mas ela parou nisso, sendo que eu vejo minha mãe, oh, meu Deus, essa mulher tem tanto para dar para a academia. Ela tem, tipo, 20 anos de educação popular, que ela poderia dar, assim, como produção de conhecimento na academia mesmo. Mas ela tem eu, que assim, eu já não valho mais de nada, né? Porque eu já estou seguindo minha vida. Mas eu tenho um irmão de 10 anos que ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, coitada, não tem como ela acompanhar o ritmo de uma faculdade, principalmente na área dela, ela é pedagoga, né? E lidar com o trabalho, que o trabalho dela é, não sei se vocês conhecem, Centro da População. Ela está trabalhando, ela é coordenadora do Centro Pop. Então, não tem como ela lidar com o trabalho dela, com o meu irmão e com um mestrado ao mesmo tempo. Isso aí seria impossível, coitada. E é tipo assim, um tipo de cota que eu acho que seria essencial, assim, para mães mesmo, porque principalmente ter a cota e depois saber manter aquelas pessoas na universidade, né? Porque muitas universidades elas botam a cota, mas também cada um por si. E não é assim. A gente sabe que não é assim. Principalmente nesse momento assim de crise econômica, as bolsas estão saindo mais aos frangalhos. Lá na UFRJ, graças a Deus, eles colocaram como prioridade, as pessoas fizeram entrevista, né, para pedir as bolsas, e eles colocaram como prioridade as pessoas que eram cotistas. Então, assim, foi bom isso. Eles não fizeram pela classificação. E aí foi perfeito, porque essas pessoas, elas diretamente elas já conseguiram a bolsa e não ficou naquela de não conseguir continuar a estar no mestrado porque tem outras vivências, precisando de outras coisas. Mas eu vejo que, no sentido de pessoas mães mesmo, é uma dificuldade imensa, assim, você ter que conciliar o ser mãe com o ser pesquisadora. É uma loucura, assim. E eu não estou falando nem por mim, porque eu não sou mãe, eu estou falando pelo que eu vejo. Imagine se eu fosse e estivesse passando por isso. Porque você só sabe quando você passa por isso. E aí que
que é como você não pode ser branco e dizer que passa as mesmas coisas que as pessoas negras passam. Você só pode dizer o que uma mãe passa quando você é mãe. E aí, assim, pelo que eu vejo, eu já acho uma coisa muito complicada, complexa. Não que uma mãe não consiga, vai conseguir, mas diante de diversos obstáculos que, que, que são assim. Eu tenho uma amiga no mestrado que ela é mãe. E aí, por isso que eu estou dizendo que eu vejo, assim, por exemplo, sexta-feira a gente fala, ah, vamos beber, que não sei o que, que não sei o que. Ela, não, eu vou botar as coisas em dia, porque na semana eu estava cuidando do meu filho. Ela sai mais cedo da aula para pegar ele na creche. E ainda bem que tem creche, porque se não tivesse, ela não estava nem no mestrado. E é assim, e ainda tem mais um recorte, porque ela é uma mulher negra. Então, tipo assim, uma mulher negra, que é mãe, ela é nova, ela tem a minha idade. Então, assim, são várias questões que eu acho que a gente, enquanto pesquisadora, também tem que ter essa noção do outro, sabe? De alteridade mesmo. E de importância dessa diversidade na faculdade, né? Porque a gente começa a ter essa noção do outro. É muito interessante. E eu acho que imprescindível para a gente se colocar enquanto pesquisador, porque eu pesquiso diversidade. Então, enquanto pesquisador de diversidade, é interessante, sabe, ouvir essas experiências outras. Mas agora eu vou perguntar de novo a vocês, porque é o meu papel aqui, encher o saco de vocês. Eu sei que vocês ficam cansados, né? Não deu nem 10 horas ainda. E assim, a minha apresentação aqui é sempre muito sucinta para pedir para que vocês dialoguem comigo e para não ficar um negócio muito cansativo também, né? Na última aula eu precisei, assim, eu precisei ficar puxando o diálogo, mas também depois que rolou, engatou, foi na primeira, assim, quase travando, mas também a gente quase chegou na quinta. E aí eu quero ouvir um pouquinho de vocês, mesmo que não queiram falar, assim, sobre cota, mas pelo menos se apresentar para eu conhecer vocês. Eu sou Cláudia, eu sou graduada em Design pela UFPE, sou de Caruaru. Prazer, Cláudia. Prazer. Vamos, pessoal. Vai, Lucas, fala teu nome. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas. Como o Luísa já me apresentou e vocês já me conhecem, eu estou cursando Direito aqui na UPE, no campus de Arco Verde, né? Fui colega de curso de Luísa, que já vazou aí faz um tempinho, e agora é carioca, né? E é isso. Olá, bom dia. Bom dia, meu nome é Norma Valesca. Eu fiz pós-graduação na UPE, na fase final, só de entrega de artigo. E estou aqui, né? Tentando galgar conhecimento para o mestrado. Prazer, Luiz. Prazer, Norma. Mas alguém quer falar? A galera está sem mostrar a câmera, sem se mostrar, está tímido. Se ninguém se pronunciar, eu vou voltar a falar, viu? Bom dia, vocês conseguem A me galera ouvir? está tímida. Oi, Vitória. Opa, a Vitória apareceu. Eu não vou ligar a câmera porque eu nem estou em condições assim visuais e também toda vez que eu ligo a câmera, a minha internet ela já não é muito boa, então ela piora. Mas Tranquilo. me chamo Vitória, sou daqui de Altinho e eu estou terminando o curso de Engenharia de Produção. Eu achei muito importante ter essa aula porque apesar do edital, né, da Prepós, ele ser destinado a essas minorias, é muito difícil, às vezes, a gente se conhecer como pessoa negra, como LGBT, enfim. Eu vim descobrir, eu acho que na faculdade, que eu era uma pessoa negra.
porque eu tinha uma pele clara. Então, assim, foi algo que acabou mudando a minha vida, mudando a perspectiva mesmo, começando a entender algumas situações que aconteceram comigo. E eu acho que eu descobri mais na minha transição capilar também, porque até então, quando meu cabelo era liso, todo mundo dizia, ela é morena, nossa, que morena linda, não sei o quê. E aí eu fui me descobrir mesmo mais na transição capilar, eu acho. Eu acho que a transição é o ponto, assim, chave para toda mulher se reconhecer, porque o cabelo aqui no Brasil já diria o carioca, é um rolê, porque eu acho que principalmente porque do início dos anos 2000 até os anos da década de 2010, mais ou menos, teve aquele movimento pesado para o alisamento do cabelo. E esse movimento, ele tinha uma sutileza racista, porque o racismo aqui no Brasil, ele não é igual ao racismo nos Estados Unidos, ele é muito sutil. Tanto é que dizem, racismo no Brasil não existe. Existe. Agora, é tão sutil que você fica, meu Deus, eu acabei de passar por uma situação de racismo mesmo. E é meio assim, meio, nossa, eu tava no... Veja, meu cabelo não é cacheado. Meu cabelo não é cacheado. Eu fui pro comício de Lula, aqui no Rio, foi semana passada, né, quinta-feira. Meu cabelo tava um pouquinho mais cheio, porque eu lavei ontem, né, então ele não tá tão cheio, ele tava tipo assim. Aí a menina fez assim no meu cabelo. Primeiro que ela tocou no meu cabelo. Eu não gosto que toque no meu cabelo. Ela tocou no meu cabelo e disse assim: tu não poderia amarrar ele, não? Eu olhei assim, mulher, que tem vergonha nessa tua cara. Imagine se eu tivesse com black. Eu fiquei tão chocada, minha gente. E isso num ambiente que era para ser progressista e de esquerda, em um ambiente que tinha muitas pessoas negras. Eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito que isso aconteceu comigo aqui, não. Fiquei chocada. Mas vejam como é sutil. Sutil. É tipo, cara, parece uma besteira. Mas, tipo, não é uma besteira. Porque fala, tipo, cara, fala sobre você. Então, assim, é muito interessante que o cabelo, ele é um porta-voz das mulheres negras, assim, no Brasil. Não tem para onde correr. Eu acho muito foda esse movimento das mulheres de valorizar o crespo, porque é muito bonito, cara, é muito bonito, é muito bonito. E não é porque é diferente, é exótico, não sei o que, não é porque é bonito mesmo. Não existe isso de exótico e diferente, não. Tem muitas pessoas de cabelo cacheado no Brasil. Você acha que é diferente porque não tinha ninguém com cabelo cacheado até um dia desse, porque todo mundo estava alisando cabelo. Mas que todo mundo tem cabelo cacheado, tem. Muita gente tem cabelo, inclusive pessoas brancas que tinham cabelo cacheado, alisavam o cabelo. Não porque eu sinto que esse alisamento era para você parecer menos negro. É bem interessante isso. Aqui no Brasil, inclusive, tem uma autora, esqueci o nome, Ângela Figueiredo, que ela fala sobre a importância do cabelo para as mulheres no Brasil. E ela fala de um sentido amplo e depois ela vai fechando para a mulher negra. Porque a gente é muito ligado com estética, muito ligado com estética, é fora do normal. Aqui no Rio de Janeiro, meu Deus, o povo é tão ligado com estética, eu fico... Só para vocês terem noção, eu não ligava de me bronzear. Por quê? Eu era de Recife, eu me bronzeava automaticamente, né? Aí, quando eu fui para o interior, lá a pessoa não consegue pegar um bronze, porque ou é um frio desgraçado ou é aquele sol torando.
E não tem praia para você ir, vou ali pegar um bronze. Não tem praia. Aí eu meio que embranqueci um pouco, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu não tinha marca nenhuma de... Aí a menina, eu na praia, né? Aí eu, caramba, aquela menina branca, mas tipo, sabe, bem bronzeada, com a marca, assim, tá, uma torona de marca. Aí eu falei, caramba, eu falei com ela, vocês gostam de se bronzear, né? Ela, sem o meu bronze eu não sou nada, não sei o quê. E ela disse, tu estás tão branquinha, dá para ver que essa não é tua cor. Eu, meu Deus do céu, porque, meu Deus, é um absurdo. O povo assim. E o brasileiro, ele liga muito para a estética. Então, o fenótipo, por isso que o fenótipo acaba sendo muito mais relevante que o genótipo. Porque é a estética que vale muito mais do que a ancestralidade sua. E você vai percebendo essas questões não só lendo, mas na experiência mesmo. Não só dentro da academia fazendo leituras, mas enquanto o ser que está dentro dessa própria estrutura e vai conhecendo essa estrutura. De tipo, rinoplastia. Ó, Lucas botou um vídeo aqui. Eu não sei se tu já viu, Luiz, esse vídeo, mas aí eu mandei o link. É uma produção da UNE, da União Nacional dos Estudantes, que saiu mês passado. Na verdade, é uma canção, né? Vários cantores se reuniram e a canção fala sobre as cotas, nesse conjunto aí, né? Celebrando os 10 anos da Lei de Cotas. E aí, na letra da música, a gente vai percebendo muitas das coisas que as pesquisas acadêmicas vêm apontando, né? E que você também, de certa forma, foi falando aí durante essa aula aqui com a gente, né? Que as cotas possibilitaram essa diversidade nos campos universitários, que novas questões foram suscitadas na pesquisa, né? Então, é muito interessante. Se vocês puderem aí depois dar uma olhadinha. Não sei se tu já tinha visto, Luísa. Não, eu não tinha visto, não vou olhar quando acabar aqui, eu vou com certeza olhar. É muito interessante também como o posicionamento de alguns professores que anteriormente foram contra as cotas mudou. Inclusive, uma grande pesquisadora da branquitude, que é Lila Schwartz, ela deu uma entrevista dizendo que era contra, mas agora está a favor, porque ela viu como mudou, sabe? Mudou. Cara, eu acho que quanto mais cota, quanto mais pessoas puderem entrar nessas cotas, é mais interessante. Como eu falei, assim. E na época, a Lili era bem contrária, né? Ela até organizava manifestos de pesquisadores e hoje ela mudou totalmente de opinião. Fez manifesto, fez carta. Olha, foi uma bagaceira aquilo ali, viu? E ela, ainda enquanto pesquisadora da branquitude, ela foi contra. Então, tipo, eu não conheço um professor que não tenha visto essa diferença, sabe? Cara, só em ver a diferença de estar num ambiente com cota racial, que é a diferença da UPE para a UFRJ, eu acho gigante, gigante, assim, sabe? Porque a UPE tem pessoas negras. Na minha turma tinha pessoas negras. Sendo que era minoria na turma e muitas não se identificavam como negras. Eram negras, mas não se racializavam. E não, na UFRJ são pessoas negras. Cara, é 50% de cota para negro. 50%. Então, tipo, é um ambiente que você olha, tipo, é muito, muito, muito... Você vê uma pessoa de 1,80 preta, de terno. Cara, na primeira vez que eu vi isso dentro da faculdade, que são os estagiários, né? Eu fiquei muito emocionada, porque era uma pessoa retinta. E eu já vi aluno de trança, de dread, de terninho. Eu fiquei, meu Deus, que coisinha linda, que fofinho. E assim, você não só vê isso, você vê LGBT também, pessoas assim. Eu só não vejo pessoas trans, que para mim, assim, é muito raro, assim, ver pessoas trans dentro da UFRJ, assim. E eu fico, pô, tem que ter também, tem que ter essa cota, bota essa cota aí. Porque
Cara, se tivesse, ia ser perfeito. Ia ser um ambiente perfeito. E alguns autores colocam, né, que as cotas, na verdade, são uma revolução silenciosa aqui no Brasil. Porque, como tu falou, né, essas pessoas, ao concluírem as graduações, elas vão começar a acessar outros espaços de poder para além da universidade. Então, a gente vai passar a ter juiz, a ter promotor, a ter professor universitário, a ter engenheiro, né? Nas diversas áreas, a gente vai passar também, aos poucos, né? Porque não é automaticamente, tem uma série de problemas, como a permanência, a galera concluir, né, a graduação, mas aos poucos, nas diversas áreas, né, a gente vai começar a ter essa pluralidade que reflete, né, a população brasileira. Agora, uma coisa que eu acho interessante dentro do direito, eu não sei como funciona nas outras áreas, que aí vocês podem falar um pouquinho sobre a experiência de vocês. Mas, por mais que essa revolução seja silenciosa, ela ainda é meio problemática, no sentido de que já ouvi casos de experiências de pessoas que são pessoas negras que tentam estágio, entram no estágio e dentro do estágio colocam elas como pessoas. Ah, tu estás aqui porque tu é uma pessoa negra, a gente tinha que ter uma pessoa negra. Aí complica, né, velho? Porque em vez de você ficar calado e dar aquele espaço para aquela pessoa, olha o que você está fazendo. Complicado. E aí, eu acho que tipo, são espaços que a gente vai acessando aos poucos, vai calando algumas bocas, porque é muito nesse sentido também. E é um processo que pode ser meio doloroso também, principalmente se você não, você está sozinho. Por isso que é interessante você conhecer outras pessoas, principalmente pessoas que estão passando pela mesma situação que você, se juntar, tentar ser coletivo dentro daquele espaço, que é uma das coisas que eu também queria falar com vocês, sabe? Você é mulher? Se junte com mulheres. Você é mãe? Se junte com mães. Você é uma pessoa negra? Tente se juntar com as pessoas negras. Não que você não possa se juntar com outras pessoas, obviamente, né? Mas, tipo, você está nesse espaço com pessoas que estão passando pelo parecido que você é confortante, de certa forma. E aquela pessoa, ela pode lhe ajudar também. Vocês podem se ajudar e crescer juntas dentro da... Pode até virar uma amizade, digamos assim. Isso para além de questões intrapessoal, de academia, de ser um espaço que às vezes é competitivo e tal. Eu não estou sentindo muito isso, porque a UFRJ é uma federal, então ninguém está nem aí. Mas existem ambientes que às vezes a gente precisa estar pisando nos ovos, parece que está pisando em cima de ovos, né? Então, assim, ter cuidado também. Mas tentar agir em coletividade é essencial para qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu acho que dentro da academia, vocês que estão nesse processo, até para esse processo mesmo, estar pensando com pessoas que estão passando por esse processo é muito interessante para vocês, sabe? Porque, veja, o meu processo de entrar na pós-graduação foi muito doloroso, porque eu reprovei em 4 processos seletivos antes de entrar na UFRJ. Cara, cada processo seletivo era tipo um sofrimento. Eu falava, meu Deus, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. E assim, Fernando Cardoso, queridíssimo, ele foi uma pessoa assim que estava comigo sempre dizendo, não desista, olha mais esse edital. Então, assim, vocês terem com quem contar nesse processo também é muito, assim, coloca vocês para cima. Esse processo ele não pode ser solitário. Esse processo ele tem que ser em conjunto. Seja com a mãe, seja com uma amiga que está passando pela mesma coisa,
fazendo processo seletivo, seja com tio, sei lá, ou com um antigo professor orientador, uma amiga, mas é necessário ter essa rede de apoio, sabe? Eu acho que para esse processo, o principal é a rede de apoio, assim. Se você não tiver uma rede de apoio, você vai ficar em depressão, porque é desgastante, é cansativo. Não sei se vocês já passaram por algum edital, mas estar no edital, fazendo um edital, estudando para o edital, é cansativo. E ninguém olha para isso como emprego, né? É tipo, você tá. Ninguém olha para isso como emprego. É um concurso que você está tentando. Tem gente que passa 3 anos tentando ser promotor. É a mesma coisa. Você está estudando para concurso. E é desgastante, é cansativo, cara, é muito cansativo. Mas é muito gratificante quando você entra. É cansativo demais também, mas é outro tipo de cansaço. É um cansaço que é um cansaço de esgotamento mental, de tanto conhecimento que você está recebendo. E é um bom, assim, na sua vida, sabe? É muito interessante, vocês vão gostar muito. Tenho certeza que vocês vão amar. E não desistam, tá? Não desistam, vai ser doloroso. Pode mandar mensagem para mim. Vou deixar meu número aqui. Vou mandar mensagem. Eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Então, assim, eu já vou finalizar, porque eu não tenho muito o que falar, ninguém quer falar também mais. Mas, assim, só para falar um pouco sobre esse processo mesmo. Para vocês, sempre pensar coletivamente. Não parar de fazer nada por causa disso, assim. Vou pro forró? Vou pro forró. Quero sair com minha família? Vou sair com minha família. Senão vocês vão pirar, vocês vão surtar. E quando for para ser, vai ser, e vai ser com aquele gostinho de demorou, mas chegou. E vocês vão saber que vocês vão estar naquele lugar que era realmente para ser aquele lugar. É isso. Vai ser isso. Podem ter certeza, porque eu tenho isso, sabe, na minha mente. Graças a Deus, eu estou aqui. Esse é o lugar certo. Eu passo raiva, passo raiva. Demorou? Demorou. Muito mais do que eu pensava que ia demorar. Demorou. Mas eu estou no lugar certo, conhecendo as pessoas certas, na cidade certa. E foi muito Deus, assim, sabe? Quando Deus quer, ele vai lá, é aqui. Pronto, é isso, gente. Um prazer imenso conhecer vocês. É muito bom sempre estar aqui conversando, tentando falar alguma coisa para vocês, né? Eu acho que tipo a minha aula é muito mais uma terapia do que uma aula, porque eu vou falar um pouquinho sobre identidade e tal. Que não tem como a gente ensinar ninguém a ser o que ela já é, né? Ela já é aquilo e a gente só vai aqui conversar um pouquinho sobre isso mesmo. E é isso.